Antes de continuar, peço que se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para que assim receba nossos vídeos em primeira mão. Nosso universo nasceu bilhões de anos atrás, e desde então, deu origem a milhões de galáxias, ao nosso sistema solar e, quem sabe, a muitas outras maravilhas. Nosso universo evoluiu ao longo de 13,8 bilhões de anos, mas como exatamente chegamos até aqui? Prepare-se, porque hoje vamos fazer uma viagem no tempo para explorar a história do universo em 10 minutos. No começo, não havia nada. Então, de repente, ocorreu o Big Bang e criou nosso universo. Claro, talvez seja um pouco mais complicado do que isso. O início desse evento cósmico ainda é em grande parte um mistério, mas uma vez iniciado, nunca parou. Em questão de milissegundos, partículas como quarks e fótons foram formadas. Eles são apenas alguns dos blocos de construção que compõem o mundo que conhecemos hoje. Alguns minutos depois, mais elementos nasceram, como prótons e nêutrons, que se combinaram para criar elementos como hélio e deutério. Nos próximos 400 milhões de anos, o universo continuou a se expandir rapidamente. Após centenas de milhões de anos de caos e expansão rápida, as coisas começaram a desacelerar um pouco, dando início à formação das primeiras estruturas do nosso universo, as quais seriam os ingredientes para a criação de estrelas, galáxias e até planetas, como a Terra. Em seguida, vimos a formação de nuvens primordiais de gás, compostas por hélio e hidrogênio, dois dos elementos criados anteriormente. Essas nuvens de gás foram atraídas pela gravidade ao longo de milhões de anos, tornando-se mais densas com o tempo. Quando essas nuvens finalmente se tornaram densas o suficiente e quentes, ocorreu a ignição no centro delas, iniciando a fusão nuclear, criando o primeiro astro em nosso universo. Mas esse não foi o único. Dentro dessas nuvens cósmicas, bilhões de estrelas foram criadas, cada uma com seu próprio tamanho e ciclo de vida. Algumas são gigantes azuis, enquanto outras são anãs vermelhas. E elas não vivem todas pelo mesmo tempo, algumas por dezenas de milhões de anos, outras por trilhões. O que é fascinante é que essas estrelas não gostam de ficar sozinhas no espaço, elas se agrupam devido à gravidade, formando galáxias, como a Via Láctea e Andrômeda. Ao longo de centenas de milhões de anos, galáxias começaram a se aproximar umas das outras, criando aglomerados de galáxias, as maiores estruturas gravitacionais conhecidas até o momento. Conforme o universo continuou a expandir, mais galáxias se formaram e evoluíram de maneiras fascinantes. Outro tema comum que observamos é que as galáxias começaram a se atrair, criando aglomerados galácticos. Estrelas mais antigas começaram a morrer, explodindo em supernovas, mas essas explosões desempenham um papel essencial na criação de elementos essenciais para planetas e vida. Falando em elementos essenciais, não podemos deixar de mencionar a matéria escura. Essa substância misteriosa não emite nem absorve luz, mas desempenha um papel fundamental na formação de galáxias e na estrutura do universo. Mesmo que não possamos vê-la, sabemos que sua forte influência moldou tudo até agora. Agora, as coisas começam a parecer mais familiares. Após bilhões de anos, o nosso próprio sistema solar se forma, com o nosso Sol no centro. Planetas rochosos como a Terra começam a se formar, assim como gigantes gasosos como Júpiter e Saturno. Mas ainda há muitos eventos emocionantes pela frente. A vida, como a conhecemos, finalmente começa a surgir na forma de organismos unicelulares. O oxigênio aparece na Terra, permitindo o desenvolvimento de organismos multicelulares. A atmosfera da Terra começa a se estabilizar, e a camada de ozônio se forma, protegendo a vida da radiação nociva do espaço. Milhões de anos se passam, e os organismos unicelulares evoluem para criaturas com vértebras, um marco significativo que antecede todos os outros vertebrados na Terra. Plantas se desenvolvem, continentes se movem, e entramos na era dos répteis. No entanto, essa era também inclui extinções em massa que abrem caminho para os dinossauros e mamíferos. Conforme essa era chega ao fim, Pangeia começa a se fragmentar, dando origem aos continentes que conhecemos hoje.
Agora, após bilhões de anos de evolução, os seres humanos surgem e desenvolvem a civilização moderna. O futuro é incerto, com possibilidades como exploração espacial, mudanças climáticas e tecnologia avançada à nossa frente. Quem sabe o que o universo reserva para nós nos próximos bilhões de anos? Mas isso é uma história para outra ocasião.